as histórias de Skull. Não posso nem dizer meu nome, nem dizer exatamente qual é a minha profissão. Infelizmente, se eu fizer isso, eles vão descobrir quem sou e posso perder meu emprego. Meu objetivo é apenas relatar os fatos estranhos que aconteceram, porque eles merecem ser ouvidos, e nos trancar em velhos armários, agachar na poeira. O que posso dizer sobre meu trabalho é que graças a ele tenho acesso a depoimentos escritos realmente especiais. Agentes de polícia redigem esses depoimentos em campo durante intervenções. Após experiências estranhas em suas operações. Há todo tipo de casos nesses arquivos. Mas o que realmente me gelou o sangue foi a parte paranormal. As pessoas precisam saber, por isso vou compartilhar algumas anotações deste arquivo. Os fatos que vou contar vêm de diferentes policiais que não se conhecem e atuam em delegacias distintas. Sem mais delongas, aqui estão eles. Primeira entrada, Josh Morgan, Delegacia de Huntsville, Alabama. A intervenção era sobre uma ligação de uma menina que pediu ajuda à polícia porque o pai agredia a mãe. Fui chamado de imediato e com meu colega corremos ao local indicado. Assim que chegamos ao local, fomos rapidamente até a porta de entrada e batemos. Depois de algumas batidas, um homem nos atendeu. Era o Sr. Scott. Com regata e short, ele parecia meio adormecido e surpreso com nossa presença. Fizemos perguntas a ele e mencionamos que a filha pediu ajuda e precisava ser interrogada também. O Sr. Scott então arregalou os olhos, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos gritos vindos do que parecia ser o andar de cima da mansão. As palavras eram claras, e a voz feminina dizia: "Parem ele, por favor, ele está com uma faca." Reagi rápido, ela foi imobilizada no chão e ouviu-se o som de uma lâmina caindo no azulejo. Scott ainda tentou reagir depois. A arma era uma faca de cozinha presa ao cinto. Quem sabe o que teria acontecido com a Sra. Scott se tivéssemos chegado atrasados, mas pior ainda, qual teria sido o destino dela se a filha não tivesse nos chamado? Justamente, aqui está o fato estranho. No contexto da condenação do Sr. Scott, interrogamos toda a família que estava na casa da família. Foi assim que notamos algo estranho. As violências do Sr. Scott têm origem em um fato específico, embora para mim nada justifique tal barbárie. Essa violência repentina parece ser consequência de um drama familiar, do qual o Sr. Scott tinha dificuldade para se recuperar, do qual ele não conseguia se curar. Trata-se da morte de sua filha, que ocorreu um ano antes da nossa intervenção. O mais alarmante em tudo isso é que de fato só restavam 2 pessoas morando naquela mansão. De onde veio a ligação? Era mesmo da filha Scott, que morreu um ano antes? Na minha opinião, essa pergunta nunca terá resposta. Segunda entrada, Ethan Wolf, Delegacia de Little Rock, Arkansas. Se eu soubesse, teria deixado tudo como estava e não me envolveria. Sei que não preciso agir sozinho. Foi um reflexo, não pude deixar isso acontecer. O caso em que me envolvi quase me deu uma má reputação, e é por isso que quero relatar isso. Tudo começou em 21 de maio de 2015, enquanto eu patrulhava o bairro de Wingate. Era por volta da meia-noite quando meu colega saiu do carro para se aliviar por um instante. Enquanto isso, eu fiquei do lado do passageiro esperando por ele. Estava bastante quente, então abaixei o vidro. Foi assim que ouvi os gritos aterrorizantes que pareciam pedir ajuda. Agi rapidamente e gritei para o meu colega voltar, mas eu não fazia ideia de onde ele tinha ido. Novamente, os gritos ecoaram e localizei o lugar na hora. Era uma viela do outro lado da rua. Chamei reforços e corri na direção do barulho. Com a arma na mão, cheguei rapidamente em frente à viela, mas ali os gritos cessaram. Avancei com cautela, apontando para frente, arma na mão direita e lanterna na esquerda. Quanto mais avançava, mais duvidava se tinha alucinado, mas precisava ter certeza, pois talvez uma vida estivesse em risco. À medida que eu entrava no beco, a escuridão aumentava e minha lanterna iluminava menos, como se as pilhas estivessem fracas. Conforme avançava, senti correntes de ar fresco e uma sensação de perigo iminente me invadiu. A luz quase se apagava e eu ficaria no escuro, vulnerável a alguém violento. Com pesar, recuei, planejava esperar reforços antes de agir. No escuro, não podia fazer nada além de talvez atirar em um inocente, e não podia correr esse risco.
Eu trotei em direção à entrada do beco e depois de alguns segundos fui cegado por uma luz particularmente forte. Demorou até meus olhos se adaptarem e eu ver de onde vinha. Era o feixe de uma lanterna apontada para mim. Nesse momento meu colega perguntou: "O que você está fazendo?" Fiquei aliviado porque não estava mais sozinho e que seguiríamos os gritos juntos. Comecei a me aproximar dele e pedi para ele abaixar a lanterna, porque eu não via nada além da silhueta dele. Pedi 2 vezes, mas ele continuava apontando a lanterna para mim. Após um tempo, passei a exigir mais que ele abaixasse a lanterna. Ele obedeceu, mas fez isso bem devagar. O feixe de luz começou a iluminar o concreto à sua frente, depois a ponta dos seus pés. Parei de andar e tentei apontar minha lanterna para ele, mas ela não iluminava mais nada naquele momento. Apontei minha arma diretamente para ele, mas não consegui pronunciar uma palavra sequer, porque o que eu via me paralisava completamente e eu não estava nem um pouco preparado para aquilo. Não eram os pés, meu colega, e pior ainda, os pés dele nem tocavam o chão. O que estava na minha frente flutuava literalmente acima do concreto. Minhas mãos tremiam enquanto eu mantinha a arma apontada para ele. E num último esforço, finalmente consegui pronunciar uma frase. Gritei para a silhueta se deitar de bruços. Mas em vez disso, ele começou a me mostrar gradualmente o resto do corpo dele. Com a lanterna dele, vi os joelhos, depois a barriga e em seguida o peito. Ele parou bem antes de me mostrar o rosto e falou com uma espécie de gemido. Ainda com a voz do meu amigo: "Você não quer ver como eu sou?" Só que, para minha maior infelicidade, eu tive um vislumbre do que ele não queria me mostrar. Na base do seu pescoço, via a ponta da língua bifurcada, de onde escorriam fios de baba. Atirei 2 ou 3 vezes, certo de que aquilo diante de mim não era humano. Mas em vez de gemidos de dor, ouvi sua risada. Ela não parecia humana e ecoava incessantemente na minha mente. Eu sentia que, se ele continuasse rindo, minha cabeça explodiria e meu cérebro se espalharia por aí, no chão daquele beco. Eu atirei de novo, mas nada. A criatura ainda ria, sem parar. Eu comecei a perder a esperança quando algo me salvou daquele horror. Outra luz, a da lanterna do meu colega. Ele iluminava a entrada do beco e estava a poucos passos da criatura. Vi o tronco do monstro virar-se para meu colega, com os olhos fixos à distância. Meu colega provavelmente acabara de ver seu rosto, pois seus olhos se arregalaram e pareciam sem emoção. Corri em direção à estrada, contornando a criatura, e senti a corrente de ar frio roçando minha nuca. Indício de que ele quase agarrou minha garganta. Quando passei ao lado dele, fui para o lado do meu colega e me virei. Só que não havia mais nada. Então olhei ao meu redor, mas era inútil. A criatura havia desaparecido. Em seguida, voltei ao carro puxando meu colega pelo braço, ainda imóvel e paralisado de medo. Fui até a delegacia e comecei a sentir náuseas. Jamais pensei em enfrentar um horror desses na carreira. O pior é nem saber do que se trata. Mas uma coisa é certa, não me levaram muito a sério, mesmo com casos de aparições semelhantes já tendo sido relatados na cidade de Little Rock. Mas mesmo assim, meu depoimento foi registrado. Mas como você imagina, o caso não resultou em nada. Meu colega, por outro lado, não teve a mesma sorte que eu. Ele ainda está no hospital e não disse uma palavra desde esse incidente. Ele foi o único que viu o rosto dele. E dia e noite eu agradeço aos céus por não ter visto também. Terceira entrada. David Stevenson, Delegacia de Alexandria, Minnesota. Tudo isso aconteceu em 9 de agosto de 2004. Eu estava sozinho no carro, a caminho de deixar meu veículo no depósito, quando ouvi um pedido de ajuda no meu rádio. Naquele momento, era 1h30 da manhã. O chamado tinha sido feito por um homem. Esse homem gritava que precisava de ajuda e reforço. Em frente à escola primária Woodland, respondi presente, sem imaginar o que enfrentaria a seguir. Perto do cemitério, não muito longe da escola, finalmente avistei as luzes giratórias da unidade que pedia ajuda. O carro estava estacionado com a porta aberta, bem em frente à escola Woodland. Corri em direção ao carro e saquei minha arma de serviço. Depois de alguns instantes, consegui ver um homem escondido na parte de trás do carro, apontando sua pistola bem à sua frente. Era o oficial Thompson, claramente em pânico. Corri para me proteger com ele e perguntei o que ocorria. Ele falava rápido e não era claro. Disse que algo levou seu parceiro para a escola. Algo indescritível e desproporcionalmente grande.
Esperamos reforços e, depois de alguns minutos, éramos todo um esquadrão em frente à escola. Sem esperar mais, interviemos e atravessamos o longo caminho que levava à recepção da Woodland. O local estava particularmente frio, frio demais para um mês de agosto. Perguntei mais detalhes ao oficial Thompson, para saber exatamente o que estávamos caçando. Ele respondeu que era um homem de cerca de 2 metros, usando terno preto de 3 peças. Revistamos absolutamente tudo, nos andares, nas diferentes salas de aula, até o porão da escola, mas não havia nenhum sinal de passagem. Por volta das 2 horas, decidimos voltar e procurar nos arredores da escola, do lado de fora. O oficial Thompson e eu ficamos para trás, na retaguarda, enquanto vigiávamos ao nosso redor. E no exato momento em que o oficial atravessou a porta de entrada, ela se fechou violentamente em cima de mim. Gritei para eles, pedindo para abrirem, achando que tinham fechado a porta na minha cara, mas eu os ouvia empurrando a porta com força, sem que ela cedesse. Até hoje não sei se foi o vento ou outra coisa que fechou aquela porta, mas mesmo puxando com toda a minha força, ela não se movia nem 1 centímetro. Então decidi passar por uma das janelas. Isso significava atravessar uma das salas de aula que ficava à minha direita, pois a recepção, infelizmente para mim, não tinha janelas. Eu atravessei a porta da sala de aula e fui em direção à grande janela que dava para o pátio da escola. Ia quebrar o vidro quando ouvi um barulho estranho à esquerda, onde estavam as mesas e cadeiras, como se alguém rabiscasse algo com lápis em uma folha ou caderno. Virei-me na direção do barulho e vi o parceiro do oficial, Thompson. Ele estava sentado em uma cadeira e segurava um caderno aberto à sua frente, no qual rabiscava formas estranhas e alguns símbolos que pareciam de um filme de ficção científica. Coloquei a mão em seu ombro e perguntei o que fazia. Ele me olhou com um olhar que parecia lívido, sem vida alguma. Ele colocou o dedo sobre a boca e me pediu para fazer menos barulho. Ele então sussurrou para mim que não conseguia ouvir o que o professor estava dizendo para ele. Meu olhar ainda examinava o caderno dele quando ouvi um barulho no quadro de ardósia à minha frente. Levantei a cabeça devagar e pus a mão na arma, que já estava no coldre. Alguém estava de costas para o quadro, tinha pelo menos 2 metros de altura e sua cabeça quase tocava o teto. Ele estava desenhando os mesmos sinais estranhos que estavam no caderno, mas eles estavam estranhamente deformados, porque sua mão tremia de forma desumana. Na verdade, todo o seu corpo tremia assim. Cometi um grande erro naquele momento. Porque, em vez de fugir rápido pela janela com meu colega, pensei alto. Num sussurro quase imperceptível, eu disse: "Meu Deus, o que é isso? É isso." Logo após, ele parou de escrever no quadro e ficou imóvel. O corpo dele não tremia mais, mas sua mão ainda segurava o giz, apoiada contra o quadro negro. Eu saquei minha arma e gritei em direção à janela. Sentia que algo horrível estava prestes a acontecer. Só que meus colegas não foram rápidos o suficiente, ou melhor, ele foi muito mais rápido do que eles. O homem grande se virou e me mostrou seu rosto cadavérico. Sem pupilas, nariz ou lábios, ele parecia um grande queimado vindo do condado de Empim. Tudo o que aconteceu depois foi muito rápido. O homem se agachou e passou por baixo da grande mesa. Em seguida, ele rastejou rápido sob as pequenas mesas, derrubando várias. Vi meu colega levantar os olhos para mim, ainda com o mesmo olhar vazio, e só teve tempo de pronunciar uma única frase. Essa frase foi: "Ele precisa de mim, deixe-o me levar." Vi 2 mãos enormes, brancas, sem pelos nem unhas, se apertarem nas panturrilhas dele, debaixo da mesa. Foi nesse momento que finalmente pude abrir fogo pela primeira vez. Mas a bala atravessou o antebraço dele, sem deixar cair uma única gota de sangue. Ele atirou nas pernas do meu colega, que caiu da cadeira e desapareceu rapidamente debaixo da mesa. Imediatamente me abaixei, apontando minha arma bem na minha frente, mas descobri com horror que eu estava sozinho naquela sala de aula. Nem meu colega, nem o homem grande e desfigurado estavam presentes. Haviam sumido totalmente. Não tive tempo de olhar ao redor da sala quando ouvi o som de vidro se quebrando atrás de mim. Meus colegas estavam lá e logo perguntaram o que havia acontecido e por que eu gritei por socorro. Para ser franco, não ousei dizer nada. Eu menti para eles e expliquei que achei ter visto alguém no fundo da sala. Eu tinha medo de perder meu emprego.
porque à medida que eu examinava a sala, não via nenhum indício que pudesse provar tudo o que eu estava dizendo, exceto por uma única coisa: o caderno que estava no chão, ao lado da mesa, com os sinais geométricos que ainda estavam lá. Mas isso não era uma prova suficiente para sustentar os fatos que eu acabara de viver. Já era preciso justificar o tiro que eu havia disparado. E eu não queria terminar em um hospital psiquiátrico, como o oficial Thompson provavelmente corria risco. Foi então, quase me aposentando, 17 anos depois que decidi relatar esses fatos. É claro que pesquisei sobre tudo isso, mas infelizmente não encontrei nada a respeito do grande homem. E até hoje, o parceiro do oficial Thompson nunca foi encontrado. Ainda tenho o caderno comigo. E a única coisa realmente estranha e perturbadora que posso tirar disso são os inúmeros "me ajude" que estavam escritos entre cada uma das figuras geométricas. Figuras geométricas.